Vamos para a palavra, gente. Mateus capítulo 3. João Batista. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto na Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E nós estávamos falando de mentira, nós estávamos falando da verdade. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto a Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Quando Jesus entra na nossa vida, quando Jesus está na nossa vida, o que acontece? Esse arrependimento, ele é gerado na nossa vida. Então, se éramos mentirosos, através do Espírito Santo que está na nossa vida, a gente vai se arrependendo, a gente vai largando essas práticas mentirosas, a gente vai largando essas práticas que não agradam a Deus, através do arrependimento. Então, gente, para haver uma libertação na nossa vida, a gente tem que reconhecer: Senhor, eu errei, Senhor, eu menti, Senhor, eu pratiquei novamente isso que eu não devia praticar. Então, nas nossas orações, gente, a gente tem que se arrepender dos nossos erros, porque muitas das vezes as pessoas oram só pedindo: Senhor, me dá cura, me dá isso, me dá aquilo, liberta o fulano daquilo, liberta o ciclano daquilo, liberta. Esquece de pedir a sua libertação. Esquece de primeiro se arrepender. Se arrepender: Senhor, me perdoa pelo que falei, me perdoa, Senhor, pelo que pensei, me perdoa, Senhor, porque ainda tenho essas práticas na minha vida. Então, quando nós orarmos, gente, a gente primeiro tem que se arrepender. Senhor, se eu pequei por falar, por pensar, se eu pequei por julgar, se eu pequei, Senhor, por pré-julgamento, se eu pequei, Senhor, meu Deus, julgando a pessoa que eu nem conheço, né? E estou ali julgando, estou ali condenando, estou ali falando mal da pessoa que eu nem sequer conheço. Então a gente tem que primeiro se arrepender. E aqui João, ele veio falar disso. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então o reino de Deus está em nós. Entregamos nossa vida para Jesus. Então o que acontece? Aí vem João Batista dizendo: arrependei-vos. Vocês estão falando de Cristo, vocês estão falando da palavra, vocês estão orando, vocês estão pregando, vocês estão indo para o culto, vocês estão louvando, vocês vivem com Deus, com o nome de Deus na boca, vocês vivem expulsando o demônio em nome de Jesus. Mas o Senhor está dizendo para nós: arrependei-vos. Arrependei-vos, gente. Tem pessoas que vivem de aparência, mas ainda não teve verdadeiramente um arrependimento na sua vida. Gente, a gente precisa nos arrepender. Conhecemos a verdade e a verdade, ela gera esse arrependimento. É você chegar, você tem coragem de chegar com a tua mulher e dizer: eu te traí, mas estou arrependido. Você tem coragem de chegar com aquele que você errou e dizer: eu errei contigo, mas eu estou arrependido? Muitas pessoas têm coragem, muitas pessoas. Quantos casais são restituídos porque se arrependeram, confessaram seus pecados, falaram para sua esposa: eu te traí, mas eu estou arrependido? Ou a esposa traiu o marido, né? Porque tanto o homem e a mulher são sujeitos ao pecado, podem pecar. Mas nós podemos pecar, mas também nós podemos nos arrepender e nós podemos largar as práticas erradas. Então, João Batista veio falar para nós, falava naquele tempo: arrependei-vos. Então, antes de nós orarmos, de nós pedirmos alguma coisa de Deus, precisamos analisar a nossa vida. Senhor, se eu falei algo que não foi do teu agrado, eu me arrependo, peço perdão. Eu reconheço que eu não devia falar isso, eu reconheço que eu não devia pensar isso. O arrependimento gera mudança de vida na nossa vida. Lembra lá que eu disse que eu já menti, sim? Me resgatou, gente. Eu estava com 40 anos de idade. Eu não nasci em berço evangélico. Meus pais ensinaram o caminho certo, o caminho do bem. Mas eu não nasci em berço evangélico. Não tinha estudo da palavra. Mas o que aconteceu? Quando Jesus me resgatou, houve um arrependimento na minha vida. Todos os dias eu me arrependo. Todos os dias que eu estudo a palavra de Deus, eu estou me arrependendo de alguma coisa.
Porque o Senhor está me mostrando e eu digo, meu Deus, eu fui assim. Meu Deus, eu errei. Todos os dias eu digo para Deus, meu Deus, como eu errei. Se eu tivesse esse entendimento, eu não teria errado. Se eu tivesse isso que o Senhor está me mostrando, Deus, eu não tinha errado tanto na minha vida. Mas o importante, gente, não é os nossos erros que tivemos no passado. O importante é que a gente se arrependa. E quando você sabe, vamos dar um exemplo que o Espírito Santo colocou no meu coração. O teu filho erra com você. Aí ele chega com você e pede perdão. Ah, mãe, me perdoa, não sei o quê, né? A mãe perdoa. Mas quando pensa que não, o filho faz o mesmo erro. Por quê? Porque ele pediu perdão da boca para fora. Porque ele não pediu perdão, porque ele se arrependeu de ter machucado a mãe, de ter ferido a mãe, de não ter honrado a mãe, de não ter honrado o pai, de não ter obedecido sua mãe, não ter obedecido seu pai. Ele pediu apenas perdão da boca para fora. Não foi perdão vindo com arrependimento do seu erro. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo, ele pediu perdão quando ele reconheceu o erro dele. Quando ele reconheceu que a vida dele estava levou ele para o buraco, levou ele a perder tudo, levou ele a comer com porcos, levou ele a ser desvalorizado, levou ele a viver na vergonha. O que foi que aconteceu? Ele se arrependeu. Ele lembrou da vida que ele vivia com o pai. Ele lembrou da vida que ele tinha. E ele se arrependeu. E a primeira coisa que ele disse: pequei contra o céu e pequei contra ti, pai. Não foi assim? Ele reconheceu que ele pecou contra o céu e ele pecou contra o pai dele. E o que foi que aconteceu? Ele foi transformado. O arrependimento gera fruto em nossa vida, fruto da verdade, fruto do Espírito Santo, fruto da palavra. A gente larga o erro, né? Como eu disse no início da live, a gente cria vergonha na cara, apanha. Erramos sim, erramos, mas nós temos que pegar esses erros e não, agora eu não vou mais errar, porque esse erro trouxe consequências para mim. Esse erro trouxe vergonha para minha vida. Esse erro me fez eu perder coisas na minha vida e eu me arrependo e hoje eu não quero mais ser essa velha criatura. Louvado seja Deus, engrandecido. Aí como é que a gente quer viver a nova vida com Cristo? Tudo novo, a verdade, louvado, viver, andar no caminho da verdade e da vida. E João, naquele tempo, ele falava para eles, né? João foi aquele que pregou o evangelho, João foi aquele que veio abrir caminho para Jesus. E o que aconteceu? Ele falou: arrependei-vos. Porque é chegado o reino do céu, gente, Jesus está voltando. Sinceramente, eu não faço planos mais para a minha vida, porque eu sei que Jesus está voltando. Qualquer hora o Senhor pode rasgar esse céu aí e nos colher na nuvem, em nome de Jesus. Que nós sejamos arrebatados. Maranata, ora bem, Senhor Jesus. Maranata, ora bem, Senhor Jesus. Maranata, ora bem, Senhor Jesus. Gente, a vinda de Jesus está muito próxima. E o que a gente tem que fazer é nos arrependermos verdadeiramente. Não é ir para ser religiosos, não é aparentar para os outros que pregamos, que oramos, que cultuamos, que vivemos no templo. Não é aparentar para os outros aquilo que nós não somos. Não é pregar o evangelho, mas nós não nos arrependemos. Não é eu estar orando e eu não ter arrependimento na minha vida. Não é eu ir para o culto e eu não ter arrependimento na minha vida. Nós precisamos ter esse arrependimento verdadeiro. Para quê? Para que a gente não seja condenado. Para quê? Para que a gente viva a verdade. Então, né, como eu disse, mentirosos, enquanto eles não se arrependerem, eles vão viver mentira como se fosse verdade, gente. Os mentirosos vivem uma vida de mentira como se fossem verdade. Eles colocaram na cabeça dele que aquilo é verdade para eles, né? E não querem se arrepender, não querem. Pode ter não sei quantas mulheres, mente, trai todas as mulheres. Pode ter não sei quantos homens na sua vida, mente, trai para todo homem que estiver vivendo.
Pode ter várias amizades, mas mente trai as amizades. Por quê? Porque não houve arrependimento. Pode pedir perdão de você quantas vezes for. Não tem aquela pessoa que todo tempo está pedindo perdão de você, pelo amor de Deus. Aí você olha para aquela pessoa e diz assim: quando alguém vem pedir perdão, o que que tu pecou? Por que que tu está pedindo perdão? Pecou com o quê, né? É porque para mim tu não estava pecando. Mas tem pessoas que vivem pedindo perdão dos outros, me perdoe, me perdoe. Parece que as pessoas só vivem no erro, no erro, no erro, no erro. Não é verdade? Então a gente tem que entender, gente. Às vezes as pessoas querem fazer você pensar que você está todo tempo no erro. Aí elas querem que você viva pedindo perdão delas. Tem gente que diz assim: ah, essa pessoa vai pedir perdão de mim, né? Mas ela esquece que ela também está errada, que ela também está ali no mesmo sentimento que a outra. Louvado seja Deus engrandecido. Às vezes as pessoas nem têm entendimento o que é perdão. O que é perdão, né? Perdão, ele gera libertação para nós que pedimos perdão. Se nós pedimos perdão daqueles que nós ofendemos, daqueles que nós machucamos, daqueles que nós praticamos as coisas erradas, quem é liberta sou eu. Se nós pedimos perdão de Deus, quem é liberta sou eu. Quem é perdoada sou eu. Então, o sentido do perdão é a libertação para nós. É a salvação para nós. Então, nós temos que nos arrepender. E principalmente agora, que estamos no final da obra, nós estamos no Apocalipse. Gente do céu, nós estamos no Apocalipse, nós estamos, o céu está clamando, a natureza está clamando, meu Deus, meu Pai amado, as pedras estão clamando, os sinais estão aí, gente, a apostasia está aí, a mentira está aí, a injustiça está aí, meu Deus, as pragas, enfermidades, tudo está se cumprindo, gente. Tudo está se cumprindo. E o Senhor veio falar para nós: arrependei-vos. Arrependei-vos, largai o pecado, largai a prática de errada. Erraram, amém. Eu sei que vocês erraram, mas agora eu estou dizendo para vocês: se arrependam. Sejam nova criatura, sejam verdadeiros. O que Deus ama, gente, é a verdade. Ele sabe que nós não somos perfeitos. Não existe ninguém perfeito na terra. Existem pessoas que se arrependem e têm frutos do arrependimento. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Olha só, ele diz para nós endireitarmos as nossas veredas. É eu que tenho que endireitar a minha vida. É você que tem que endireitar a sua vida. É você que tem que largar o erro. É eu que tenho que largar o erro. É eu que tenho que largar o pecado. É eu que tenho que andar no caminho da verdade e da vida. Então é nós que endireitamos a nossa vida. É nós que saímos das práticas que não agrada a Deus. Porque hoje o Senhor tem mostrado para nós o que agrada a Ele. O que agrada a Ele é a verdade. É você ser verdadeiro e não aparentar ser ser santa, não é aparentar ser religioso, não é aparentar que prega, não é aparentar que ora, não é viver de aparência, mas é viver a verdade. Não, eu estou na igreja, mas eu sou assim, eu prego, mas eu não sou perfeita, eu ainda faço isso, faz aquilo. É aparentar a verdade, gente. Como a minha amiga estava falando ontem, não é ser uma personagem, não é ser um ator, uma atriz, não é verdade? Os atores, essa profissão, né? Essa profissão, são pessoas que estão vivendo mentiras, são pessoas que estão vivendo situações que não fazem parte da sua vida, né? Aprenderam a mentir, fizeram da mentira uma profissão. Uhum. Fizeram da mentira uma profissão, né? Porque estão lá falando, vivendo algo que não é da sua vida. E a gente vê pessoas escravas, né? No romance, como as mulheres começaram a falar.
Pessoas que foram escravas nas mentiras. Olhou lá para a novela, para aquele romance, para aquele príncipe, para aquele homem maravilhoso, para aquela mulher maravilhosa. Aí quis viver na vida real a mentira da novela, né? Quis viver na vida real, mas não existe esse romance, existe amor. Existem pessoas imperfeitas que se amam. Existem pessoas imperfeitas que estão ajudando umas às outras. Existem pessoas imperfeitas que estão se perdoando. Existem pessoas perfeitas que estão largando mentira, que estão largando o adultério, que estão largando o pecado. Existem pessoas imperfeitas que estão se lavando na palavra. Existem pessoas imperfeitas que estão criando vergonha na cara. Louvado seja Deus, que é melhor falar o vocabulário que todo mundo entenda, né? Do que falar um vocabulário todo chique, todo não sei o quê, e a pessoa nem sequer entender. Então a palavra de Deus tem que ser na linguagem que a gente entenda, né? A melhor linguagem é criar vergonha nessa tua cara. A melhor linguagem é essa, vai criar vergonha na cara, para de mentir, para enganar os outros, para de viver como eu estava conversando ontem com a minha amiga, né, que eu fiquei irada, poxa vida, quer dizer que como é que diz? Essa personagem estava despertando o sentimento numa mulher? Olha aí, hein? Presta bem atenção, o que o romance leva, gente? O que o romance leva? Leva personagens fazem pessoas querer viver aquela vida, aquele romance, aquele amor. Gente, pelo amor de Deus, as mulheres estão tão carentes, né? Que se o papagaio falar para ela assim, "Ai, eu te amo", pronto, é capaz dela se apaixonar por aquele papagaio. Estou falando do papagaio da ave, não estou falando de homem, não. Se ela escutar aquele papagaio dizer, vocês viram aí, não é verdade, Maria? Vocês viram aí que tem está aparecendo por aí que o testemunho de Jeová foi bater na porta de uma casa e o papagaio começou a falar, estou indo, estou indo, estou indo. E eles ficaram horas e horas esperando abrirem a porta, mas quem estava falando era um papagaio. Alguém que ouve e repete, papagaio, né? Repetiu o que ele ouvia. Estou indo para abrir a porta, né? Porque ele não ia abrir a porta para ninguém. Então é isso. Jesus nos ajude, né? Jesus está voltando, gente. E muita gente vai perder a sua salvação por causa da mentira. Muita gente vai ficar na tribulação, na grande tribulação. Se você estudar a Bíblia, nós passaremos pelo início da tribulação. O inimigo, ele vai querer que o povo de Deus traia a Deus, traia a Cristo por causa disso aqui, ó, da situação financeira. Por causa da situação financeira. Por quê? Porque tu não quer passar fome, tu não quer ver teu filho passar fome, não é verdade? Então, o inimigo, ele sabe aonde que ele vai querer prender as pessoas. Ele sabe por onde ele vai vir trabalhar. Ele vai vir trabalhar na finança. Na finança, gente. Por isso que quando a gente olha para o evangelho, quando a gente olha para os discípulos não eram apegados na finança. Os discípulos não tiveram riqueza. Os discípulos eram aqueles que as pessoas ajudavam eles, traziam suas ofertas, traziam seus primícias para eles do fruto do trabalho deles, e os discípulos faziam o quê? Eles repartiam com os outros. Eles ajudavam órfãos, viúvas e necessitados. Os próprios discípulos, nenhum morreu na riqueza. Nenhum, pelo contrário, eles renunciaram à riqueza. E através do dinheiro, muitos vão negar Jesus. Muitos vão negar Jesus. Não estão preparados para passar fome, não estão preparados para ter pouco, só estão acostumados com muito, né? Porque o Deus, não, Deus é Deus do muito, Deus é Deus da fartura, Deus é Deus, sempre é o Deus da prosperidade, não é isso? Então, as pessoas, tem gente aí que está preparando pessoas para trair Jesus. Sabe por quê? Porque não vão negar a Jesus. Por quê? Porque não vão querer perder esse direito de compra, esse direito de mantimento, esse direito de providência financeira. Tá entendendo? Mas se nós olharmos para o Evangelho de Cristo, o próprio Jesus, gente, morreu sem nada. Não foi? Jesus morreu sem nada numa cruz. Jesus, ele não teve, quando ele estava na terra, ele não teve riqueza nenhuma riqueza.
Presta bem atenção, vai estudar a Bíblia, vai estudar a palavra, vê lá o que Deus está nos ensinando, o que o Senhor Jesus está nos ensinando, como os discípulos, como Jesus, como os seguidores de Cristo morreram e viveram nessa terra, renunciando suas riquezas. Jesus falou para aquele jovem que sabia todos os mandamentos, cumpria todos os mandamentos, e aquele jovem falou para Jesus: o que eu tenho que fazer, né, para entrar no reino do céu, para te seguir? Aí o Senhor Jesus disse para ele: vai, pega os teus bens, vende e dá aos pobres e me segue. Quando falou em vender tudo e dar aos pobres, pronto, ele já não quis seguir Jesus, entendeu? E muitos não vão querer seguir Jesus. Por quê? Porque não vão querer ser pobres. Porque bem-aventurados os pobres. Não é isso que a Bíblia diz? Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino do céu. E tem muitos ricos que estão perdendo o reino do céu. Tem muitos ricos que são pobres e miseráveis. Nós somos esses pobres que não fazemos questão de riqueza, não é verdade? Só do nosso sustento dia a dia, mas nós somos ricos para Deus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E aí diz: porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então é nós que temos que endireitar a nossa vida. É nós que temos que largar aquilo que Deus está mandando. É nós que temos que renunciar. É nós que temos que obedecer. É nós que temos que endireitar a nossa vida, consertar a nossa vida, entender aquilo que ainda precisa de arrependimento em nossa vida. Não somos perfeitos, mas somos esses que estamos nos arrependendo todo dia. Pai, eu quero ser melhor. Pai, eu não quero errar. Pai, eu sei que eu ainda sou assim. Pai, eu sei, olha o meu pensamento, meu Pai. Esse pensamento não era para estar em mim, Senhor. Então, somos essas pessoas que todas as horas estamos nos arrependendo. Louvado seja porque a carne peca, porque a carne cobiça, porque a carne é sujeita ao pecado. O próprio Senhor falou, né? João falou: filhinhos, não pequeis. Mas se pecares, tem um advogado. Por que ele disse, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tem um advogado? Significa o quê? Que ele sabe que nós não queremos pecar. Nós não queremos pecar, nós queremos agradar a Deus, nós queremos viver para Deus, nós queremos praticar a palavra, nós queremos viver a verdade. Então, por ele saber as nossas intenções, né? O que é o pecado? É aquilo que eu faço com intenção, que eu sei que é errado e que eu quero fazer. Mas quando eu faço um pecado sem a intenção, ou Senhor, eu não queria fazer isso, foi um descuido, foi uma falta de vigilância. Eu não vigiei, não é verdade? Eu não vigiei e pequei. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então é a intenção que Deus olha. Quando nós pecamos com maldade, quando nós pecamos porque queremos pecar, ou quando nós pecamos com entendimento, meu Deus, eu não queria fazer isso, eu quero ser melhor, me liberta disso, louvado seja Deus. Então ele continua aqui. E este João tinha o seu vestido. Olha como é que era as roupas de João, gente. E este João tinha o seu vestido de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto de mel silvestre. Gente do céu, vai chegar um tempo de fome que pessoas vão se alimentar até de seres humanos. Você sabia disso? Vai chegar um tempo, na grande tribulação, gente, as pessoas vão se alimentar de pessoas, tempo que as pessoas vão se alimentar de gafanhotos, que as pessoas vão querer até comer terra, as pessoas vão comer pessoas de tanta fome que vão estar. E João, nessa época, já se alimentava de gafanhotos, né? Olha aqui, e mel silvestre. Interessante, né, que a natureza dá o nosso alimento. A natureza dá o nosso alimento.
E ele diz mais: então ia ter com ele em Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Gente, você que não é batizado nas águas, procure se batizar nas águas. Você que pode, você que tem oportunidade. O que não falta é água no Brasil, né? Pelo contrário, em todo canto tem água no Brasil. Então procure uma congregação, diga para aquele líder que você quer se batizar. Olha que Deus ele tem me alertado, fala para o meu povo ir se batizar, fala para o meu povo descer as águas. E hoje Deus me trouxe nessa palavra, gente. E eram por ele batizado no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então confesse os teus pecados para Deus. Procure ser batizado nas águas. Procure fazer esse exemplo esse exemplo que João deu, esse exemplo que Jesus deu, e vindo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, diziam-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? E tem muita gente ensinando as pessoas a fugir da ira futura. Que ira é essa, gente? A ira de Deus. Por que você acha que Jesus foi para a cruz? Por que você acha que Jesus morreu pelos nossos pecados? Foi a ira de Deus, gente. A ira de Deus pelo pecado. Jesus passou por tudo aquilo que ele passou como o Filho de Deus, gente. Ele era filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, não é? E ele bebeu o cálice da ira de Deus. Imagine nós. Jesus não tinha pecado. Jesus foi santo, Jesus foi obediente ao Pai, Jesus viveu na terra sendo espiritual, né? Não quer ser espiritual, é não viver na prática da carne. Louvado seja o nome do Senhor e engrandecido. O Senhor é uma oportunidade para nós. Que oportunidade de resgate, de Jesus resgatar a tua família, que oportunidade de arrependimento, de salvação na nossa vida. Louvado seja Deus engrandecido e exaltado. Então, né, aqui, e vindo ele muito dos fariseus e dos saduceus, né, daqueles que eram pregadores da palavra, louvado seja Deus e exaltado, mas não praticavam a palavra. Aí o que foi, né, que aconteceu? Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então, gente, a gente oramos, mas o Apocalipse vai se cumprir. Nós oramos, mas a grande tribulação vai se cumprir. Ninguém vai poder fugir da ira futura. Os próprios cristãos irão passar pelo início da grande tribulação. Quando, né, o dito cujo vem querer reinar na terra, Jesus aparecerá no céu e arrebatará a igreja. Por quê? Porque o nosso rei é Jesus, gente. O nosso rei é Jesus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Se você serve a Jesus, passaremos pelo início da grande tribulação. Mas quando eles acharam que venceram a igreja, o que vai acontecer? Jesus vai arrebatar a noiva dele. Jesus vai arrebatar a igreja dele. E só ficará na grande tribulação aqueles que não se arrependeram, mas terão oportunidade ainda de se arrepender. Mas irão sofrer, né, gente? Irão passar por tudo que a tribulação diz que vai acontecer. E sabemos que vai acontecer, porque passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. A palavra de Deus se cumpre, gente. Essa ira vai acontecer. Deus está irado com o pecado, Deus está irado com a mentira, Deus está irado com a prostituição, Deus está irado com a carnalidade, Deus está irado com a desobediência, né? Porque é um povo que não quer se arrepender, é um povo que não quer se lavar pela palavra, é um povo que não quer se limpar na palavra, é um povo que quer empurrar Deus com a barriga, é um povo que quer enganar Deus. Ninguém engana Deus, gente. Ninguém engana Deus. Você pode me enganar, eu posso te enganar,
mas eu não posso enganar a Deus. Você não pode enganar a Deus. Você pode enganar a teu pai, tua mãe, teu líder, você pode enganar a tua esposa, você pode enganar quem você quiser, mas Deus nós não enganamos. Louvado seja Deus, e Ele fica irado. Ele fica irado quando nós vivemos mentira. Ele fica irado quando nós praticamos mentiras. Ele fica irado quando nós não obedecemos, quando nós nos arrependemos, quando nós não reconhecemos os nossos erros. Só haverá libertação na minha vida se eu reconhecer o meu erro. Quantas pessoas não reconhecem seu erro, gente? Quantas pessoas não reconhecem o erro? Se você se desentender com alguém, qual é o primeiro pensamento que vem? Que a pessoa está errada. Não é o pensamento de qual? Meu Deus, onde eu errei? Aonde que eu errei? O que eu falei? O que eu fiz? Por que aconteceu? Então, quando acontece alguma coisa assim, as pessoas sempre colocam a culpa nos outros. Mas a gente nunca olha qual foi a nossa parte. Quando acontece alguma contenda, alguma desavença comigo, eu digo logo, meu Deus, eu devia ter me calado. Meu Deus, eu devia ter vigiado. Meu Deus, eu não devia. Alguma coisa eu fiz errado, Senhor. Meu Deus, eu devia ter falado, não é calado. Não era hora de eu falar, não era hora de eu pregar. Meu Deus do céu, meu Deus, eu quis falar para aquele que não quer te ouvir, né? Então a gente tem que entender, gente, onde que nós erramos e a gente erramos porque muitas das vezes você quer pregar o evangelho para pessoas que não querem te ouvir. E elas vão te rebater, elas vão contender com você, elas vão contender por causa da verdade. O mentiroso, ele briga, ele faz guerra, ele faz você se sentir errado. O mentiroso, ele quer que a gente se sinta errado, né? É assim que o mentiroso é. Ele faz você se sentir errado. Aqui. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, louvado seja Deus, engrandecido. Deus, ele é Deus que ele salva quem ele quer. Deus, ele é Deus para salvar esse traficante, esse enganador, esse mentiroso, essa prostituta, essa mentirosa. Deus é Deus para salvar pedras, coração de pedra, ele quebra esse coração de pedra, esse homem que você diz, é impossível esse homem ser mudado. Para Deus, nós servimos um Deus do impossível, gente. Nós servimos um Deus do impossível. Um Deus que pega aquela pedra, né? Aquele coração duro e quebra. Ele é o oleiro, nós somos o vaso. O sangue de Jesus não foi derramado em vão, gente. O sangue de Jesus não foi derramado em vão. Sabe qual é o evangelho? O evangelho que mais agrada a Deus? É o nosso testemunho. É o nosso testemunho, gente. É as pessoas verem Cristo na tua vida. Elas verem que você era e não é mais. As pessoas verem, olha, essa pessoa ela era assim. Hoje ela está servindo a Deus. Hoje ela está buscando a Deus. Hoje ela está buscando ser melhor a cada dia, né? Porque perfeito não somos. Então as pessoas têm que olhar para nós e ver essa diferença na nossa vida. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado seja Deus. As pessoas têm que olhar para nós e ver que Cristo te libertou do vício, que Cristo te libertou das drogas, libertou da mentira e que Cristo continua nos libertando. Louvado seja Deus. Esse é o verdadeiro evangelho que tem que ser pregoado. É a nossa mudança de vida, é o nosso arrependimento que gera fruto desse arrependimento. Não é falar a palavra de bonita. Não é estar todo tempo dentro da igreja e não tem arrependimento na sua vida. Os religiosos, os fariseus, os saduceus que estavam dentro do templo, mas não tinham arrependimento na sua vida. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E João Batista estava pregando sobre o arrependimento. E ele continua pregando através da tua vida, através da minha vida. Ele veio aqui com essa palavra, o Espírito de Deus veio aqui com essa palavra falar para o povo dele, para aqueles que não são dele também, né? Arrependei-vos, arrependei-vos. Vocês são as pedras, mas vocês podem se arrepender. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado.
E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Isso significa que a salvação é para todos, meu querido. A salvação não é só para os que são filhos de Deus. A salvação também é para os bastardos. Eu era bastarda. Eu era bastarda, e por entregar minha vida para Jesus e reconhecer que Jesus era meu Salvador, eu me tornei filha de Deus. Eu era essa pedra, gente. Louvado seja Deus e engrandecido. E Deus me fez dessa pedra uma filha dele. E Deus faz dessa pedra que você está vendo aí, esse coração duro, um filho dele, uma filha dele. Louvado seja Deus, obrigado pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu filho amado, que nos dá o direito da salvação. A salvação é para todos. A salvação é para todos, louvado seja Deus engrandecido. E também agora está posto o machado, a raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, cortada e lançada no fogo. Então é isso que nós temos que ter entendimento e nos preocuparmos. Nós temos que ter preocupação de quê? De termos bom fruto. Porque se você tem bom fruto, você não vai ser cortada. Mas se você não tem bom fruto, se eu não tenho bom fruto, se eu não tenho prática da palavra, eu serei cortada. Não adianta eu estar dentro do templo, não adianta eu estar louvando, orando, pregando, se eu não tiver fruto. Fruto do arrependimento, fruto da vida com Deus, testemunho, ser diferente, né? Ser diferente, ser luz na terra. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado seja Deus. Então, gente, em vez de você se preocupar com o pecado dos outros, com a vida dos outros, se preocupe se você tem fruto. É isso que nós temos que nos preocupar. Meu Deus, há algum fruto na minha vida? Eu quero ter esse fruto. Eu não quero ser cortado, eu não quero perder minha salvação. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E não porque aquele que não tem frutos de arrependimento, presta bem atenção. João iniciou aqui dizendo, arrependei-vos. E o arrependimento nos leva a ter fruto desse arrependimento. Não é o perdão da boca para fora. Não é o perdão do marido que pede perdão da mulher porque traiu e volta a trair novamente. Não é esse perdão, não. É o perdão do marido que pediu perdão da mulher e não trai mais. Então, louvado seja o nome da mulher que traiu o marido e não trai mais. É o perdão que gera arrependimento, que gera a nossa conversão, que gera o fruto do Espírito Santo, que gera edificação na nossa vida. Louvado seja Deus, engrandecido. Então, não se preocupe, louvado seja Deus, que o fulano não está dando fruto. Se preocupe de você estar dando fruto. Se preocupe que você está vivendo a palavra. Se preocupe que você está obedecendo a palavra. Se preocupe com a tua salvação, com a tua vida. Deixa que Deus vai agir na vida das pedras, né? Deixa que Deus vai agir na vida das pedras, como Ele tem agido na nossa vida. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim, mais poderoso. Ele falava de Jesus, né, agora. E, gente, quem está falando aqui é João, hein? Preste atenção. Quando é Jesus, eu digo para vocês, Jesus que está falando. Agora, quem está falando aqui é João. João, aqui no momento, era o profeta. João, aqui no momento, era a boca de Deus para nós. Quando é Jesus, eu falo, é Jesus que está falando. Quando é João, eu estou falando, é João que está falando. João era a boca de Deus aqui para nós. Entendemos? E aqui ele diz, e em verdade, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Olha como é que João, o escolhido de Deus, cheio de Deus, né? Interessante, né? Quando João estava no ventre de Isabel, e Jesus no ventre de Maria, Maria foi visitar Isabel. E quando Maria chegou perto de Isabel, as crianças se saudaram, né? As crianças pularam no ventre, cheios do Espírito Santo. É muito linda essa passagem, né? Que Maria chega com Isabel e os dois profetas, tanto João Batista como Jesus, e louvado seja Deus, eles se saudaram. É maravilhoso, né, gente? As coisas de Deus é maravilhoso.
Eu fico imaginando, né? Fico entrando na... As pessoas entram nas novelas, né? Eu entro na Bíblia. Um dia eu entrei na novela, gente. Um dia eu me apaixonei pelo galã. Oh, meu Deus, como nós somos menina. Eu era menina, né? Entendimento de menina. Me apaixonei por alguém que nunca me viu, nunca me conheceu, que nunca ia me ver, que nunca ia olhar para mim. Olha só, né, gente? Um dia eu fui essa que vivia vendo novela e vivia sonhando com aquele homem da novela que se existisse na minha vida, né? Ai, mas graças a Deus que Jesus me libertou. Graças a Deus, né? Quando Jesus me libertou, gente, acabou com isso. Acabou de querer buscar mentiras para minha vida, né? Hoje eu vivo a realidade. Hoje eu vivo a verdade. É isso que nós temos que viver, né? A verdade. Ainda tem gente que gosta de novela, né? Ainda tem gente que ainda está lá na prática da novela. Louvado seja Deus. Sim, perdendo tempo, né, gente? Perdendo tempo, não tem edificação nenhuma para a sua vida. É uma novela de adultério, de prostituição, de um traindo o outro, de um humilhando o outro, ensinando mulheres a adulterar, ensinando a mulheres a abandonar o marido, ensinando filhos a usar droga. Gente, pelo amor de Deus, oh Jesus, que o Senhor nos cure da cegueira, que o Senhor cure essas pessoas cegas. Uns acham que é entretenimento. Entretenimento que está ensinando muitos jovens as coisas erradas. Entretenimento que está ensinando muitas mulheres a viverem mentira. Entretenimento que está despertando o adultério. Entretenimento que está despertando o desejo, né? O entretenimento que está despertando a maldade. Oh, Deus querido, Deus de poder. E, né? E vamos já? Então, aí ele diz, né? Que João batizava nas águas, mas viria aquele que batizaria com fogo, que é Jesus, né? Jesus, ele nos batiza com fogo. Tanto é que o ladrão na cruz, ele não foi batizado nas águas, né? Ele nem sequer seguia Jesus. Ele era um ladrão, ele era um malfeitor, mas na cruz ele se arrependeu. E naquele momento ele foi batizado com fogo. Ele foi batizado por Jesus. É uma diferença. Nós temos oportunidade, porque nós estamos sendo ensinados a irmos para o batismo da água e depois receberemos o batismo do fogo, do Espírito Santo. Quando Jesus resgatou minha vida, gente, eu fui batizada no fogo primeiro. O Espírito Santo me batizou no fogo e depois que eu fui me batizar nas águas. Primeiro eu fui batizada no fogo, eu falei em línguas. As pessoas disseram, gente, quando eu fui batizada no fogo, eu andava, parecia que eu estava andando no céu. É uma experiência minha. Eu andava, parecia que eu estava andando no céu. Na época, o meu irmão já era viciado, né? E eu tinha medo do meu irmão. Quando eu fui batizada no fogo, eu não tive mais medo do meu irmão. Por quê? Porque eu não tive mais medo dos demônios, né? Porque o Espírito Santo está na tua vida, então você já muda, você já começa a viver na direção do Espírito Santo, no sustento do Espírito Santo. Louvado seja o nome. E quando meu irmão apareceu na rua, como se eu estivesse vivendo agora, eu tinha saído, né, lá do culto, e aí o que aconteceu? Eu encontrei meu irmão, era mais 23 horas da noite, e aí eu encontrei ele na rua, ele estava drogado, né? Ele estava drogado. Eu parei na frente dele, dei um abraço nele, que eu tinha era medo dele. E aí eu dei um abraço nele, falei de Jesus para ele. Por quê? Porque eu já estava batizada no fogo. E depois é que eu fui me batizar nas águas. Não é porque eu fui batizada no fogo, aí eu coloquei no meu coração, pronto, eu já sou batizada no fogo, não vou me batizar nas águas. Não, gente, não é assim. A gente é batizada com o Espírito Santo, mas também nós temos que procurar sermos batizados nas águas. Se nós podemos ser batizados nas águas, o que não falta é água, né? Então procura se batizar, se arrependa, vá para o batismo. Hoje as pessoas estão se afastando do batismo. Nós temos que ser praticantes da palavra. Não despreze o batismo, não despreze o batismo nas águas. João, gente, ele foi decapitado,
né, por pregar o evangelho. João, ele foi decapitado, gente. João, ele morreu numa situação, meu Deus do céu, era profeta, era servo de Deus, era aquele que anunciava o evangelho da verdade, gente. Olha como foi que ele morreu. Por quê? Porque ele pregava o batismo, porque ele pregava o arrependimento. Por quê? Porque ele pregava que viria aquele que iria batizar pelo fogo. Então a gente tem que honrar a palavra de Deus, a gente tem que dar honra a esses que morreram por causa do evangelho, a esses que perderam sua vida pregando o evangelho da verdade, anunciando o reino de Deus, anunciando a palavra de Deus, anunciando a vontade de Deus para nossas vidas. Então, pelo amor de Deus, você aí que está dizendo que não vai se batizar porque já é batizada no fogo, que o Senhor Jesus te leve a se batizar nas águas. É maravilhoso, gente, é maravilhoso. Tanto o batismo no fogo como o batismo nas águas. É maravilhoso. Viva aquilo que você tem que viver. Você tem a oportunidade de se batizar, então vá para as águas se batizar. Fale para o líder. Peça direção do Espírito Santo. Senhor, me leva para uma congregação a qual, Senhor, eu poderei ser batizada, a qual eu serei apacentada. Não saia por aí escolhendo igreja, não, gente. Porque tem igreja de todo jeito agora, né? Tem igreja da prosperidade, tem igreja mundana, tem igreja de Jezebel, tem igreja de todo jeito para todo tipo de pessoa, né? Tem igreja que pode tudo, tem igreja que é a porta estreita, tem igreja que é a porta larga. Então, mas peça para o Espírito Santo, Senhor Espírito Santo, me leva para a congregação, aonde eu vou ser apacentada, aonde eu vou ser ensinada a verdade, aonde eu vou ser cuidada, Espírito Santo, né? Porque essa é a função do pastor, cuidar das ovelhas de Cristo. Essa é a função do pastor, cuidar das ovelhas de Cristo. Então, peça para Deus te dar a direção. Louvado seja Deus, que aonde vai ter pastores para cuidar da tua vida, para ensinar a palavra da verdade. Louvado. E se batize, amém? E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá. Olha aí, hein? Em sua mão tem a pá. E limpará a sua ira, e recolherá do celeiro o seu trigo. Olha, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então, gente, louvado seja Deus engrandecido. O próprio Jesus, ele vai colher o trigo dele. O próprio Jesus vai colher a igreja dele. O próprio Jesus virá arrebatar a igreja dele. Estejamos em condições de arrependidos. Que tenhamos fruto de arrependimento. Porque se nós não tivermos fruto do arrependimento, nós seremos lançados no fogo eterno. No fogo eterno, mas não é o fogo da salvação, não. É o fogo eterno da morte. Amém? Aprendemos? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Essa foi a palavra. E que possamos analisar a nossa vida, nos arrependermos, pedimos para o Espírito Santo de Deus nos dar fruto desse arrependimento. Pedimos para o Espírito Santo de Deus edificar a nossa vida. O batismo com o Espírito Santo, gente, ele edifica a nossa vida. A minha filha, gente, quando eu não tinha Jesus na minha vida, quando Jesus entrou na minha vida, a minha filha foi a primeira a dizer assim: meu Deus do céu, como tu mudou. Como tu mudou. Eu lhe disse: meu Deus, verdadeiramente Jesus entrou na tua vida. E, gente, Jesus, ele foi mudando a minha vida de uma maneira que eu nunca imaginei, gente. Nunca imaginei. Jesus foi me ajudando a largar as coisas que eu nunca imaginei que eu largaria na minha vida. Só o Espírito Santo, gente, ele tem poder de edificar a nossa vida. Mas a gente tem que entregar a nossa vida verdadeiramente para ele. Porque se você não entregar, gente, a tua vida verdadeiramente para ele,
ele não pode fazer a obra em você. Mas quando você se entrega, é uma entrega, gente. É uma entrega total. Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero minha mudança. Eu quero, Senhor, ser uma nova criatura. Eu quero, Senhor, ter fruto do Espírito Santo. As pessoas querem ter dinheiro, as pessoas querem ter marido, as pessoas querem ter casa, as pessoas querem ter amizade, as pessoas querem ter fama, as pessoas querem tanta coisa, mas não querem ter fruto do Espírito Santo. Não é que você não vai ter sua casa, não vai ter seu marido, sua esposa, mas tenha entendimento que eu preciso ter primeiro fruto do Espírito Santo, porque se você não tiver fruto do Espírito Santo, você não vai conseguir ser um esposo, uma esposa, você não vai conseguir viver nessa terra tendo ou não tendo, não é verdade? Com pouco, com muito, mas com o Espírito Santo na sua vida, você vai conseguir viver no pouco, você vai conseguir viver no muito. Só o Espírito Santo nos ajuda, gente, nessa terra. Imagine João, um grande profeta na terra, pregando a palavra, batizou não sei quantas pessoas, falou do Filho de Deus. Um grande profeta na terra, João Batista foi. Gente, perdeu a vida do jeito que ele perdeu. Para você ter uma ideia, os reis honravam João Batista, né? Quem pediu a vida de João Batista foi uma mulher. Foi uma mulher que queria unir o reino, né? Que queria estar no adultério, porque ela era uma adúltera. Então foi ela que pediu, foi ela que com a má intenção fez a sua filha, deu ali né, a ideia para sua filha pedir a cabeça de João Batista. O grande profeta, gente. É a gente vê profetas que querem o quê? Ser ricos, que querem viver na riqueza, não na pobreza. Mas bem-aventurados são os pobres, porque deles é o reino do céu. Que pensamento é esse, né? É muito diabólico, né? É muito diabólico você querer a cabeça de um ser humano numa bandeja. E o que mais a gente tem visto aí, né, gente? São pessoas morrendo pelo evangelho. Tem tantas pessoas, gente, que vocês nem sequer imaginam que o que já sofreram por causa do evangelho. As pessoas dizem assim, eu tô sofrendo por causa do evangelho. Tu tá preso? Tu tá passando fome por causa do evangelho? Tu tá preso por causa do evangelho? Tu tá sendo torturado por causa do evangelho? Tu vive escondido por causa do evangelho? Tem gente que não tem nem entendimento do que é perseguição. Tem gente que nem tem entendimento do que é perseguição. Eu olho para a minha vida e eu digo, meu Deus, me ajuda. Me ajuda quando chegar a perseguição. Porque graças a Deus eu tenho meu pão de cada dia. Não estou presa. Não estou sendo torturada. Não estou sendo ameaçada de morte. Pessoas falam aqui que vai me matar, mas está distante de mim, né? Tão distante. Mas agora eu quero ver você estar perto de alguém que diga assim, tu vai morrer ou tu vai negar Jesus? Tem gente que diz assim, eu sou perseguido por evangelho. Meu Deus. Andando de carrão e diz que é perseguido por evangelho. Comendo do bom e do melhor e está dizendo que é perseguido o evangelho. Não está sendo torturado, não está no cárcere, não está numa cruz e está dizendo que é perseguido por causa do evangelho. Jesus amado. Eu tenho vergonha de dizer, né? Eu penso muito bem. Eu penso muito bem, gente. Porque eu olho para Deus, eu olho para os discípulos, eu olho para Paulo, eu olho para João, eu olho para Pedro, eu olho para Cristo. Eu digo, meu Deus, me ajuda. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda a passar a perseguição, né? Eu fico todo dia orando a Deus, gente. Porque eu sei muito bem, porque as pessoas estão comendo do bom e do melhor. As pessoas andam de carrão, as pessoas vivem numa vida que os discípulos não viveram. E ainda estão dizendo que são perseguidos por causa do evangelho. Não sabem nem o que é perseguição. Porque quando souberam o que é perseguição, vão parar de dizer que estão sendo perseguidos por causa do evangelho. É que nem aqueles que dizem que estão na prova de Jó. Você perdeu quantos filhos?
Por quantos filhos você perdeu para dizer que está passando na prova de Jó? Hum? Você perdeu todos os seus bens, toda a sua riqueza, para dizer que está passando pela prova de Jó? Você tem uma esposa louca? Eu, graças a Deus, eu não perdi nenhum filho. Nenhum filho. Oh, meu Deus, eu digo para Deus que eu quero ser enterrado. Eu não quero enterrar nenhum filho. Eu não quero ter que enterrar nenhum filho. Né? Porque é uma dor muito grande. É uma dor muito grande. Aí tem gente dizendo que está na prova de Jó. Não perdeu nenhum filho. Tem casa própria, ou tem o caso alugado. Tem comida todo dia. Não está com lepra. Não está doente. Não está com nada. Mas está dizendo que está na prova de Jó. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado seja o Senhor. Oh Deus querido, Deus de poder, Deus é maravilhoso, né, gente? Deus é maravilhoso, Ele não adianta que Ele não dá fardo pesado para quem não pode carregar. Ele não dá fardo pesado para quem não pode carregar. E eu digo, meu Deus, esse fardo aí, não sei se eu vou conseguir carregar, não. Mas só que Deus, Ele não quer que você perca a tua salvação. Então Ele sabe até onde você pode suportar. Ele sabe até onde eu posso suportar. E eu digo para Deus, Deus, os primeiros cristãos, nós não somos melhores do que os primeiros cristãos, não, gente. Pelo contrário, eu olho para os primeiros cristãos, Deus, gente, eu vejo como eu não sou melhor do que eles. Porque o que eles viveram, o que eles passaram pelo Evangelho de Cristo, por amor à palavra, por amor a Cristo. Esses novos cristãos agora, esses novos cristãos do últimos tempos, não aguenta não, gente. Não aguenta não, tanto assim, o Espírito Santo de Deus para nos sustentar nessa caminhada, a levar a nossa cruz, né? Essa cruz que você diz que está tão pesada. Aí eu olho por início de tudo, eu olho para os primeiros cristãos e eu me envergonho de dizer que a cruz está tão pesada. Eu olho para Cristo, perfeito, sem pecado, Filho de Deus, profeta, né? Fez maravilhas, amou, meu Deus, obediente ao Pai. Passou por tudo aquilo por causa dos nossos pecados, por causa da nossa vida, por causa dos nossos erros, né? Louvado seja Deus. E eu digo, meu Deus, eu não posso reclamar da minha vida. Eu não posso falar da minha vida nada, não posso reclamar nada da minha vida. É isso que eu digo para Deus. Porque eu olho para os meus irmãos em Cristo que vieram antes de mim e Paulo estava louvando na prisão. Olha que maravilha, gente. Eu fico imaginando Paulo louvando na prisão, né? Paulo e Silas louvando na prisão. Pedro sendo crucificado, dizendo que queria ser crucificado de cabeça para baixo, por digno de ser crucificado que nem o mestre. Pelo amor de Deus, gente, é admirável, né? O início da obra é admirável, meu Deus do céu, olhar para Estevão sendo apedrejado, olhar para Estevão sendo apedrejado e vendo o céu aberto, vendo o Senhor à direita do Pai, gente. João na ilha de Patmos, sozinho na velhice, sozinho, Jeremias sozinho, louvado Deus, exaltado seja o Senhor dos Exércitos. Eu olho, gente, para o início da obra. Eu olho para Cristo e eu digo, meu Deus, ai, Senhor, me sustenta. Me sustenta se eu tiver que passar por alguma dessas situações, né? Não é fácil, gente, não é fácil. Aí a gente vê, né, um povo que diz que está sofrendo, que está sendo perseguido por causa do Evangelho. Aí a gente olha para aquele povo na luxúria, né? Na luxúria, na vaidade, comendo do bom e do melhor, na prosperidade. Aí dizem que estão sendo perseguidos, hein? Não estão presos, não estão sendo torturados, não estão sendo crucificados. E dizem que estão sendo perseguidos. Oh, Jesus, eu tenho vergonha de falar isso. Amém, gente? Vamos encerrar.